Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Estamos a meio de 2025, mas qualquer pessoa que chegasse a Portugal e desse uma olhadela para os meios de comunicação social, sejam eles escritos, seja a rádio, seja a própria televisão, pensaria que já temos ao virar da esquina as próximas eleições presidenciais. Na verdade é que vai ser só para o ano, mas o facto de continuarmos tão atentos e tão avivados, por assim dizer, quanto à necessidade da escolha do próximo presidente, poderá eventualmente ter muito que ver com aquilo que é o contexto internacional. É que não podemos esquecer que, em Portugal, o presidente também é o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E porquê mencionar isto? Bom, porque de facto aquilo que temos visto é que os conflitos que começaram noutros tempos continuam por estes tempos e outros novos acabam por aflorar. Vemos com alguma preocupação aquilo que acontece entre Israel e o Irão, por exemplo. Vemos com alguma estupefacção que nos 250 anos das Forças Armadas norte-americanas seja necessário fazer uma parada militar. Coisas que estamos habituados de outras latitudes, digo eu, Pyongyang, na Coreia do Norte, por exemplo. Isto só nos leva a pensar que, apesar de estarmos em 2025, temos que olhar para o mundo e entender tudo aquilo que nele está a acontecer. Isso levanta o nível da nossa responsabilidade. É que o próximo presidente eventualmente poderá ter que decidir, ou não, que entremos numa guerra. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o Miguel Moreira. Muito boa noite, Miguel. Muito boa noite, João. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. É sempre bom receber-te, conversar contigo. Antes de mais, quero agradecer, de facto, fazes uma viagem considerável para estar aqui connosco. Quero, de facto, agradecer a tua disponibilidade. Olha, Miguel, vamos começar pelas presidenciais, porque creio que foi este domingo que apareceu, digamos, um novo player, não é? E alguém que tem estado afastado da política e das politiquices. Como é que tens visto, digamos, esta constante presença das presidenciais de 2026, ainda a meio de 2025? Muito boa noite, reitero estes cumprimentos. É sempre uma honra e um privilégio estar aqui, também com o João e com toda a equipa. É verdade que faço aqui uma viagem, mas é uma viagem que compensa para estar na vossa companhia. Obrigado. Eu vejo com... Agora faz sentido, digamos, eu vejo com alguma alegria, digamos assim, alegria democrática, que agora se discuta mais as presidenciais, porque efetivamente já estamos há 1 ano e 2 meses, e perdoem-me a expressão, que pode ser corriqueira, mas é a única que encontro para descrever o teatro que temos assistido, a um circo. Porque nós temos discutido perfis presidenciais ao invés de ideias presidenciais. E já estamos neste jogo de aquele vai ser candidato, o outro não vai ser, aquele é que vai, o outro vai avançar ou não, há 1 ano e 2 meses. Quando tínhamos outros temas para discutir, como era o caso da aprovação na altura do Orçamento de Estado, que nós não sabíamos se era aprovado ou não, depois só se falava de discussões presidenciais, porque, felizmente ou infelizmente, para mim infelizmente, esse tipo de discussão de perfis e não de ideias, ou seja, estarmos a discutir as pessoas, é o que dá visualizações e share. E, portanto, agora que falta meio ano, sensivelmente, e agora é que temos mais, como o João Nuno disse, e muito bem, players que se perfilam a sério
para o embate presidencial, agora sim adianta discutir esta matéria. Apesar de termos autárquicas Apesar de pelo termos meio, não é? Claro. E eu sei que tu és alguém ao qual as autárquicas também te diz muito. Dizem muito, não só pelas funções que exerço na minha terra, Passos de Ferreira, mas sobretudo pela importância que eu dou às eleições autárquicas. O João sabe que eu não tenho medo das palavras e aqui assumo mais uma das minhas unpopular opinions, aquelas opiniões não muito populares ou de difícil percepção. Para mim, há duas eleições que são todas importantes, sem dúvida nenhuma. Em democracia, tudo o que é ato eleitoral é importante. Aliás, um pequeno parênteses. Quando nestas eleições antecipadas se discutia a questão, vamos para eleições outra vez, é verdade que foram um aborrecimento, mais umas eleições que não interessavam a ninguém, mas, por outro lado, também temos que ver a outra face da moeda. E eu prefiro viver num país que, apesar de tudo, faz eleições, do que viver num país que não as faz. Como ao caso, na introdução inicial, o João mencionou, como ao caso da Coreia do Norte. Mas, retornando agora, fechando o parênteses, acho que fazia sentido eu fazer esta lembrança, mas retornando e fechando o parênteses, há duas eleições para mim que são supremas, que são as eleições europeias e que são as eleições autárquicas. Não priorizei a ordem, uma ordem aleatória. São as minhas duas principais eleições. E pode ser muito difícil esta percepção, mas digamos que os nossos representantes europeus são quem, no fundo, indireto ou indiretamente, ou seja, Parlamento, que são os únicos que elegemos diretamente, mas também os indiretos da Comissão, são quem faz e quem propõe as leis, e 70% da nossa legislação provém da Europa, mas depois, onde vamos aplicar esses 70% de leis e essas todas as diretrizes e normas que vêm da União Europeia, são as autarquias. E se nós queremos passar de um campo técnico para um campo pragmático, onde efetivamente sentimos e vemos acontecer, é nas autarquias. Portanto, obviamente que o Estado Central e o Governo Central, no fundo, disponibilizam fundos, a parte das infraestruturas, obviamente que é grande parte planeada ao nível do Governo Central, mas depois são as autarquias que as aplicam. Ou seja, temos eleições autárquicas muito brevemente, que também terei todo o gosto, se o João quiser, que eu venha aqui dar a minha opinião, sem dúvida nenhuma, mas aceitei este desafio das presidenciais porque acho, e não acho, tenho a firme convicção que agora podemos discutir. E não só porque os players se perfilaram, não só por causa disso, mas sobretudo porque já ouvimos, pelo menos de alguns deles, linhas e matérias que tencionam definir na sua conduta presidencial. E daquilo que tens visto, daqueles que já avançaram, de alguma forma percorrendo aquilo que têm sido as propostas de uns e outros, qual é a leitura que tu fazes? Eu, por cordialidade partidária e porque me identifico com o perfil, já tomei a minha decisão há muito tempo. Fiz até uma publicação nas minhas redes sociais com essa pessoa no dia que apresentou a sua candidatura, o Luís Marques Mendes. Faço porque acho que porque considero, tenho a firme convicção de que é a personalidade agregadora que precisamos neste momento. Discordo completamente da tese que é um Marcelo 2 ou que é uma continuidade da presidência Marcelo. Não são iguais. Tenho a firme convicção que vai o Dr. Marques Mendes, se ganhar, agir de maneira diferente. Não teria, e aqui também, mais uma vez reitero, não tenho problemas nenhuns das palavras, mesmo sendo do Partido Socialista, apesar de que não é candidato do Partido Socialista, como é lógico, até porque as eleições presidenciais, primeiro são unipessoais, mas mesmo que não fossem unipessoais, nós sabemos que há candidatos afetos a partidos. Claro. Agora, nem assim, podemos afirmar que António José Seguro é o candidato do Partido Socialista, porque, pelos vistos, nem o Partido Socialista o quer. Pois. Portanto, isto para dizer o quê? Não teria nenhum problema em votar no António José Seguro. Sobretudo pela sua postura. Porque foi uma pessoa que serviu Portugal na oposição. Nós não servimos só o nosso país exercendo cargos regimentais, institucionais e governativos. Na oposição também os fazemos. Aliás,
O líder da oposição é algo institucional, não é institucionalizado, mas é institucional, é o líder da oposição. E, portanto, serviu Portugal, e serviu Portugal de forma responsável. Deixou Pedro Passos Coelho governar, chegou a acordo com Pedro Passos Coelho em determinadas matérias, nomeadamente na altura, na questão do IRC, na baixa do IRC, que António Costa, depois do seu golpe parlamentar, decidiu abandonar. E, portanto, aí tenho o meu respeito, como é lógico. E depois é como ele disse no seu discurso de tomada de posse. Eu servi Portugal, quando percebi que estava aqui e que poderia dividir, saí, agora que percebo que posso unir, posso voltar. É por isso que não me meteria qualquer confusão em votar em António José Seguro. E depois, antecipando se calhar uma possível pergunta do João, qual é a minha opinião sobre o Almirante Gouveia e Melo, há aqui uma clarificação que eu gostava de fazer. Porque tenho ouvido também, e se me permite a expressão, muitas asneiras no mainstream da televisão nacional sobre a questão de Henrique Gouveia e Melo. O meu problema com Henrique Gouveia e Melo não é a questão de ser militar. Os militares são militares, os civis são civis, mas os militares não deixam de ser cidadãos. Ou seja, a desculpa e o argumento e o pretexto para negar esta pessoa única e exclusivamente porque é militar, para mim, não tem um mínimo cabimento. Aliás, ele já deixou de ser militar, para começar, mas mesmo que eventualmente fosse, isso aí não me meteria confusão. Por isso mesmo, é essa a questão. Dizem, é uma questão retrógrada, ver um militar. Pronto, é um militar, mas é uma pessoa como as outras. É um cidadão que se interessa por política. É interessante porque foi um candidato militar que, no tempo da ditadura, concorreu ou ia concorrer a Presidente da República. Assassinado. E acabou assassinado, o general Humberto Delgado. Era um militar, mas parece que os militares umas vezes servem e outras vezes não, é isso? E com a particularidade que era considerado o americano, o candidato americano, supostamente apoiado pela CIA e pelo Estado americano. Olha. Mas isto para dizer o quê? Não é esta a questão que me mete confusão. Mete-me confusão, sim, e aqui passo para o segundo plano que eu ia mencionar, o vazio de ideias. Um discurso, uma abordagem política em televisão e não só, que seja sustentado e alicerçado única e exclusivamente em parangonas, para mim não serve. Dizer que se quer unir Portugal, dizer que se quer avançar com Portugal, dizer que é preciso respeitar Portugal, que Portugal merece mais, Portugal tem que crescer, isso já todos nós sabemos. Pois. Agora, como chegar lá, é que isso aí é uma coisa muito diferente. Porque unir Portugal, efetivamente, o Presidente pode unir Portugal, porque é o alto magistrado da nação. Agora, como é que vamos pôr Portugal a crescer, etc., isso não é competência presidencial, ou seja, isso é competência governativa. Achas que de alguma forma, e nisto quero mencionar o discurso de António José Seguro, porque é o mais recente. De alguma forma, quando o António José Seguro diz que não tenham dúvidas, eu vou-me sentar com todos os líderes dos partidos políticos e falar, é já um demonstrar, digamos, de uma linha de ação presidencial? É isso que tu consideras? Eu considero isso, mas isso é o óbvio. Mal era se eu não dissesse isso. O Presidente da República, como eu disse, é o alto magistrado da nação. É o representante de cada cidadão na mais alta esfera do Estado. Se houvesse agora uma figura presidencial, alguém que se afirma, e bem, como candidato para vencer, que dissesse o contrário, de que não vai sentar-se com todos os líderes parlamentares, com todos os líderes políticos, com todos os líderes partidários da oposição, sem ser da oposição, governativo, sem ser governativo, parceiros sociais, mal era que se não fizesse isso. Ou seja, alguém que é moderado, alguém que está a concorrer para ganhar, e que fosse contrário a estes pergaminhos, não serviria de todo para Presidente da República. Portanto, isso aí é o óbvio. Dizer o óbvio também não sustenta. Agora, também é importante que às vezes se diga isso, porque para alguém que já está fora há mais de 10 anos regressar ao ativo político sem se conhecer o pensamento dele dos últimos 10 anos, é importante que se clarifique para todos os eleitores ao que se vem. Ou seja, nesse aspecto eu acho que é uma boa maneira. Mas aí também podemos eventualmente ver o outro lado da moeda de Luís Marques Mendes,
que eu creio que nenhum português consegue descolar da política. Sim, nenhum português o consegue descolar da política, apesar de que Marcos Mendes, apesar de estar no Conselho de Estado, já descolou da política há muito tempo. E eu sei que posso estar a confundir um bocado, se calhar, as pessoas ao dizer uma coisa dessa. Estamos a conversar. Não, mas eu posso dizer, não está na política, teve estes anos todos na televisão. Uma coisa é o comentariado político, outra coisa é exercer funções públicas. E eu retorno à questão de que o Conselho de Estado não é um órgão nem é deliberativo, é um órgão consultivo, é um órgão consultivo e não é obrigatório. E não vinculativo. Ou seja, onde é que eu vejo... Isto não é só disciplina partidária, que nem há. Eu simplesmente partilho de muitos dos pergaminhos do Luís Marques Mendes, porque durante o seu comentário político não se limitou a fazer comentariado político, mas expandiu aquilo que era um comentário, digamos, de cariz opinativo para algo até educacional, digamos assim, informativo, nomeadamente, por exemplo, nos tempos da pandemia. É alguém que tem um pensamento estruturado sobre a política externa e a política internacional. É alguém que tem um perfil conciliador, e não admito que muitos líderes, ou que alguns líderes partidários, nomeadamente por questões de mero populismo, cole a figura de Marcos Mendes, que tem uma ficha limpa na vida política, a corrupção e, abrindo aspas, ao pior que o sistema tem. Porque senão eu desafio esses mesmos líderes políticos a dizerem, por favor, onde é que Luís Marques Mendes violou, esbarrou quaisquer termos éticos. Porque isso não aconteceu. Uma coisa é, e bem, é política, discordar-se da postura, das ideias, da conduta política, da conduta, digamos, da orientação política. Outra coisa é associar-se a algo que jamais deve ser associado na ausência de provas que sustentem qualquer coisa, que é associar-se a alguém que é limpo, a corrupção, a compadria, a conluios. Com isso, eu não posso compactuar, sinceramente. Ou seja, daí, por exemplo, muitos mencionarem que Luís Marques Mendes é, de alguma forma, o candidato que mais parece do sistema. João, mas isso aí, eu vou voltar a usar esta expressão porque é a expressão que mais se coaduna com o que eu quero dizer neste momento. Essa parangona do sistema, esses que mais se abonam a favor de que somos antissistema, são os primeiros a dizer que para mudarmos o sistema temos que entrar no sistema. Somos antissistema, mas em todas as cerimónias oficiais e não oficiais, como por exemplo no futebol, na Taça de Portugal, estão lá todos os amigos a tirar fotos com os jogadores de futebol. E aqui, se quiser que eu seja direto, Pedro Pinto, líder parlamentar, chega. Depois, já querem negociar os juízes do Tribunal Constitucional. Fizeram a pressão que fizeram para estarem no Conselho de Estado. Se isto não é ser sistema, eu pergunto o que é ser sistema. Mas tem essa legitimidade. João, não estou a dizer que não. E as urnas deram essa legitimidade. Mas eu não estou a dizer o contrário. Pelo contrário, eu a partir... Isto é humildade democrática, claro. É ter olhos na cara. Se nós analisarmos um resultado de eleições e temos um sustento eleitoral e depois, por conseguinte, parlamentar, que nos dá esse sustento e essa legitimidade, obviamente que estamos legitimados e, para mim, o Chega, obviamente, que tem todo o direito a lá estar. Agora, que depois não seja hipócrita ao dizer que são antissistema, que querem mudar tudo, quando a primeira coisa que falam e que desejam, ainda que legítima, é estar justamente dentro do sistema. Isso é legítimo, mas, sobretudo, para quem abona e para quem diz o que diz, é hipócrita. E é com isso que eu não compactuo. Muito bem. Tens mais alguma coisa a acrescentar às presidenciais ou podemos passar para outro presidente? Podemos passar só um pequeno pormenor. É uma distinção. Não quero dar aqui nenhuma aula de ciência política nem nada do género. Não é todo o meu objetivo. Mas há clarificações a fazer. O Presidente da República Portuguesa, nós, na minha opinião, porque isto é uma questão de análise, nós vivemos num sistema político, o sistema representativo português é paraparlamentar, não é semipresidencial. Se fosse semipresidencial, vivíamos como um sistema francês, em que é semipresidencial para o Presidente. No máximo, podemos dizer que vivemos num sistema semipresidencial para o Parlamento. Por isso é que eu lhe chamo, assim mais tecnicamente, parlamentar.
Presidente da República não vai governar. O Presidente da República não vai legislar. Vai vetar ou promulgar, mas não vai legislar. Ou seja, que a comunicação social, que os próprios candidatos sejam educativos o suficiente para clarificar ao que vem. Porque dizer que vão fazer X e Y e isso não está nas suas competências, não estamos a abonar muito em favor da democracia e em favor da clarificação eleitoral e democrática. Mas, por exemplo, mais uma vez só vou mencionar António José Seguro, porque é uma coisa que eu me lembro e achei... António José Seguro disse que para ele o chumbo de um orçamento não significam novas eleições. Mas já é uma diferença considerável em relação a Marcelo. Lá está, é uma diferença considerável, mas é um exemplo do que eu estou a dizer e bem para António José Seguro. É algo da competência dele. O Presidente da República decide se dissolve ou não o Parlamento. Ou seja, ele pode opinar sobre isso. Agora, dizer, e voltando àquele tema, temos que aumentar a economia, ok, nós temos que, obviamente, temos que aumentar a economia, temos que aumentar a nossa sustentabilidade de muitas matérias, nomeadamente segurança social, etc., mas não está na competência do Presidente. O Presidente pode influenciar, a nível de magistratura, a vida política, que foi algo que, infelizmente, Marcelo Rebelo de Sousa banalizou. Mas não achas que, e vamos só ao início e ao cerne, digamos, à origem, o Presidente é o último defensor da Constituição e é a garantia do bom funcionamento das instituições, correto, não é? Ou seja, isso dá ao Presidente lógico, isso. algum poder. Logicamente. Não é? João, a única coisa que nós estamos habituados é, única e exclusivamente, o Presidente pedir a constitucionalidade de uma lei. Se calhar, se o Presidente falasse quando ele acha que algumas leis são constitucionais, o povo via para além do Parlamento. E quando eu digo ver para além do Parlamento, é este risco que as pessoas têm de generalizarem, acharem que no Parlamento eles estão-se a orientar a eles. Pois, mas a questão aqui, João, é verdade. O Presidente, por exemplo, ainda que seja muito mais... Eu não estou a comparar no conteúdo, na forma, mas e ainda que seja muito mais secretamente... Por exemplo, a monarquia inglesa tem uma maneira de influenciar a política muito grande, que não parece, mas tem. Em Portugal, não. E fruto, e aí é que eu ainda que não tenha, ainda que também não vá nesses vibes de populismo, de que o Marcelo foi um presidente péssimo, foi isto, foi aquilo, foi um monstro, eu não vou com isso. Acho que no segundo mandato foi bastante medíocre e, sobretudo, banalizou a figura presidencial. Porque a figura presidencial... E a figura do reino, por exemplo, se quisermos falar aqui de uma monarquia, são figuras de magistratura. São o avô da... Quando nós tomamos uma família, o avô é aquela figura central respeitada. Que à partida temos que seguir aquilo, que dá os melhores conselhos. É o senador. O Presidente da República é o senador das instituições. E eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa banalizou o cargo nesse sentido. Ou seja, poderia ter... no fundo, guiado a política para uma determinada altura, não digo em linhas programáticas, mas em linhas condutórias, mas não o fez. E deixou muitas vezes, por exemplo, António Costa, o ridicularizar-se em público. E foi aí que eu acho que ele errou. E é onde eu considero que no futuro o Presidente não pode voltar a cometer esse pé na argola. Muito bem. É olha, nós, creio que foi este sábado, o Exército dos Estados Unidos, aliás, as Forças Armadas Americanas fizeram 250 anos, no sábado também era o aniversário de Donald Trump. É verdade. E houve algo que eu não me lembro de ver nos últimos anos, que foi um desfile militar. Qual é a leitura que tu fazes desta situação? João, eu... esteja descansado, não é problema da sua memória, é normal que não se lembre, porque já foi nos anos 90, no início dos anos 90, que houve alguma parada de desfile militar de género. Foi em 1991, com George H.W. Bush, pai de George W. Bush. Ele fez em 1991 para celebrar a vitória na Guerra do Golfo. Ou seja, motivos muito diferentes. Donald Trump fê-la, na minha ótica, não digo por sobrevivência política, porque estaria a entrar aqui numa hipérbole, mas fez no meio de uma pequena crise interna, e a prova disso foram os tumultos e as manifestações que houve à margem dessa parada militar,
E, portanto, se Bush fez para celebrar a vitória numa guerra, o que fez Trump foi uma mera operação de cosmética para, no fundo, ainda dizer que os Estados Unidos valem alguma coisa. Que efetivamente valem, mas ele não faz a distinção daquilo que é o aparelho militar de Estado dos Estados Unidos com a sua presidência. Porque o aparelho militar dos Estados Unidos, apesar de estar em falência, e é das primeiras vezes na história que isto está a acontecer, há poucas pessoas, poucos jovens a alistarem-se nas Forças Armadas Americanas, parece que não está tão atrativo. Se formos aos Estados Unidos, aqui também existe, mas nos Estados Unidos há um respeito muito grande quando vemos algum militar na rua. Mas é precisamente isso que deixou de haver. É precisamente isto que deixou de haver. É um exemplo, por exemplo. Deixou de haver. Quando vês movimentos que demonizaram a polícia, é verdade, quando também vês é verdade. Movimentos que demonizaram as Forças Armadas, é natural que os jovens depois não queiram ir. fazer parte de instituições que precisam de mudar alguns comportamentos, porque aqui não há santo. Também é verdade. Mas se na rua era comum thank you for your service, obrigado pelo seu serviço, agora isso não está a ver. Isto são relatos de amigos meus, amigos pessoais, que estão lá nos Estados Unidos a viver e que notam perfeitamente a diferença de há 10 anos para cá. Portanto, isto para dizer o quê? Apesar dos Estados Unidos, do exército americano e da defesa americana estar aqui numa... Eu creio que é conjuntural, sinceramente. Apesar de estarmos numa pequena crise conjuntural, não é todo o aparelho de defesa norte-americano que precisa de uma operação de cosmética. É assim esta governação. E acho que e considero que foi isso que Donald Trump tentou imprimir. Destas crises todas, destes problemas todos. Vamos lá mostrar, ainda por cima no meu aniversário, esta casualidade pouco casual. Vamos lá fazer aqui uma operação para ver se isto acontece. Os últimos a fazer, sem ser a parte de Bush, que eu já falei, Bush pai, os últimos a fazer isso foram 4 presidentes. Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, John F. Kennedy, e antes de Kennedy, Eisenhower. E fizeram-no apenas no dia da independência ou nas suas tomadas de posse, por algo simbólico. Porque a última e a primeira assim desta envergadura foi em 1865, com Andrew Johnson, e fê-lo para celebrar, no fundo, a vitória da União na Guerra Civil Americana. Ou seja, qual é, para terminar este raciocínio, qual é a grande diferença de todos os que eu mencionei para trás com Donald Trump? Ou foi para celebrar vitórias ou foi para comemorar dias especiais, e não, como Donald Trump fez, para, no fundo, tapar e vestir um fato daquilo que não está a acontecer atualmente, que é um sucesso desta administração. Mas, por exemplo, em termos históricos, e não vou fazer defesa de Donald Trump, vou mais uma vez tentar ver onde é que estão os santinhos da casa. Claro. Em termos históricos, Roosevelt tardou claramente em entrar na Segunda Guerra Mundial porque estava a utilizar a indústria militar americana para sair da Grande Depressão. Winston Churchill teve anos e anos a tentar que os Estados Unidos entrassem na guerra para ajudar a Europa e só entraram depois do bombardeamento de Pearl Harbor, a 7 de dezembro. A minha questão é, se uns ficam na história, apesar dos milhares de mortos que se calhar se podiam ter sido, ou milhões, evitados se tivessem intervido mais cedo, o que é que uma parada militar destas causa demonstra? A meu ver, aqui na minha análise, é completamente diferente. Quer dizer, tem as suas semelhanças na questão da forma, mas a nível de conteúdo é diferente e de contexto. Porque a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, esse tipo de contextos conflituosos, apesar de tudo, não se comparam aos que temos atualmente. As guerras que temos, felizmente, quer dizer, isto é um bocado... Sim, é chato de dizer. Em comparação, termos, com as devidas aspas, penso que me compreenderão, termos guerras meramente regionais atualmente, não obstante, e aqui faço a minha homenagem a todas as vítimas de todas as guerras, mas que são sobretudo regionais, na altura guerras internacionais e mundiais, é um contexto ainda completamente diferente, ou seja,
E é verdade, o Roosevelt só entrou depois, só depois dos bombardeamentos, só com muita pressão, por exemplo, de Marshall, que depois viria a desenhar o plano Marshall. A segunda intervenção da NATO, a segunda intervenção dos Estados Unidos, Portugal, Espanha e Inglaterra no Iraque, Por exemplo, para as armas de destruição na base das lajes também. Isso aí é verdade. Isso aí foi o grande. Por exemplo, o Bush filho poderia ter ficado na história como um grande presidente. Porque, efetivamente, a nível interno foi um excelente presidente. A nível da segurança pós. Porque ele não teve culpa dos ataques do 11 de setembro, mas a maneira como reagiu politicamente e a nível humano, ir para os escombros, etc., no pós-ataque às Torres Gêmeas, fez de uma maneira brilhante. O problema foi depois a condução da política externa e o lodo todo que foi a questão das expostas armas maciças, claro, no Iraque que o prejudicaram. Olha, eu enquanto alguém que, e deixem-me só mencionar isto, mas enquanto alguém que achou que a eleição de Trump poderia ser benéfica para determinadas temáticas, também me recordo que uma das alavancas de Trump era a paz. E eu não vejo paz em lado nenhum, antes pelo contrário, as coisas pioraram agora com os bombardeamentos recíprocos claro. Israel-Irão. João, lembra-se da última vez que eu estive cá a comentar a presidência, a nova administração americana, a presidência Trump, número 47, neste caso presidência Trump 2, americana 47, e eu dizia que não via com bons olhos estas questões todas direcionadas com os planos de Donald Trump, porque achava os megalómanos completamente impraticáveis e populistas. Pronto, está-se a materializar agora, passado uns meses, por exemplo, nesta guerra. Nesta guerra já se materializou na guerra da Ucrânia. Onde é que está a guerra da Ucrânia solucionada em 24 horas? É que nem em 24, nem em 48, nem em 2 meses, nem em 3 meses, nem em 5, não há solução. Portanto, eu não quero atirar nada à cara de ninguém no sentido de vingativo, mas aquelas pessoas defensoras cegamente de Donald Trump, que é alguém disruptivo com o sistema corrupto americano, que tudo, mais alguma coisa, tem aqui a sua prova. Não há milagres para problemas complexos. Não há medidas simples para problemas complexos. E a prova é a realpolitik, é isto que nós estamos a viver hoje em dia. E, sobretudo, sobre a questão de Israel, até me parece que estamos a ver, não digo uma viragem de 180 graus, mas uma viragem bastante pronunciada. Porque se até então, até agora, com Biden, mas também até agora com Trump, se Benjamin Netanyahu seguia cegamente as ordens e diretrizes norte-americanas, apesar de que ainda as segue, está a camuflar muito bem essa questão. Porque, a meu ver, com estes bombardeamentos, com estes ataques, apesar, ainda por cima o G8 esta semana, aliás, este fim de semana, depois esteve reunido e reforçou a ideia de que é preciso entrar na paz, reforçou a ideia de que não, de maneira nenhuma, o Irão pode avançar para o programa nuclear e é preciso desmilitarizar. E apesar de Donald Trump ter sido mais cedo de não ter ratificado praticamente algumas das coisas, não ratificou assinando, mas corroborou em retórica. Benjamin Netanyahu não está, no fundo, a seguir essas diretrizes e está a querer montar a sua própria conduta política externa e interna, mas sobretudo externa, de influência por ele mesmo no Médio Oriente, sem deixar de seguir as diretrizes norte-americanas. Porquê? Ele reparou que o Irão perdeu o apoio do Hamas. Reparou que perdeu o apoio do Hezbollah. Repara que o único apoio pronunciado que tem é o dos Houthis, que no fundo estão ainda bastante longe de Israel, ou seja, o poder de pressão e o poder de influência militar é mais reduzido no Iémen. Mais reduzido. Ele viu aqui uma oportunidade para impor a sua agenda, só que impondo-a de uma maneira violenta, completamente desaconselhada. E não me parece muito que Benjamin Netanyahu, que é um defunto político, que está a lutar pela sua sobrevivência, e aqui, da mesma maneira que eu já fiz diferenciações entre o regime russo e Putin, faço o mesmo para Israel
e Benjamin Netanyahu. São coisas distintas. Ele já estava a lutar antes dos ataques de 7 de outubro. Já estava a lutar pela sua soberania política. O próprio sistema eleitoral e político israelita é muito complicado e, portanto, estas questões das guerras só vieram agravar. Ele estava a ser investigado por corrupção. Por corrupção e desvio de fundos também. De fundos, e as evidências apontavam para isso. Fortes. E Israel, bem ou mal, já tem na sua história um presidente e um primeiro-ministro ambos presos por corrupção. Ou seja, verdade. A justiça em Israel, de alguma forma, aí é um grande calcanhar daquilo de Israel, mas isto também para dizer o quê? Assomado a estes 3 grupos, que 2 foram perdidos, só um é que tem ainda alguma influência e mesmo assim está longe, e a grande vulnerabilidade do regime iraniano, que é a possível perda da lealdade da Guarda Revolucionária, e para os nossos espectadores terem a percepção, terem a ideia deste tipo de comparação, não em termos de conteúdo, mas em termos de forma, a Guarda Revolucionária para o Irão está quase como a PIDE para a altura para o Estado Novo. E reitero, não tem nada a ver com conteúdo, tem a ver com forma. Porque são as guardas e as polícias do regime. E a Guarda Revolucionária engloba muita coisa. A polícia dos costumes, a polícia da repressão, etc. Está tudo englobado ali. E Benjamin Netanyahu, ao reparar que está o Irão naquela situação e depois com o pretexto, e eu digo pretexto porque ainda não é, de acordo com analistas e com análises credíveis, ainda não é 100% certo que o Irão esteja ou não a desenvolver a ogiva, a arma maciça nuclear, ele decide atacar. Só que, e retomando aqui o ponto anterior, porque é que, na minha opinião, Benjamin Netanyahu não está interessado em resolver o problema para via diplomática? Porque já havia, para o mesmo dia, onde na mesma madrugada foram lançados os primeiros ataques, uma reunião, um encontro bilateral diplomático para a resolução do conflito, que já estava ali nas fronteiras, entre os responsáveis diplomáticos dos Estados Unidos da América e do Irão. Isto estava combinado. Porquê é que Israel, ou melhor, porquê é que Benjamin Netanyahu ordena uma ordem de ataque? Deixa só esta pergunta para reflexão. Então deixa-me ver se algumas das coisas que eu vou dizer agora ajudam a entender porque é que em determinados momentos até a opinião pública israelita apoia estas ações que nós até consideramos desproporcionais ou pelo menos surpreendentes contra o Irão. Vou utilizar as palavras de Mahmoud Ahmadinejad, presidente do Irão. Em outubro de 2005, Israel deve ser apagado dos mapas. Em setembro de 2012, Israel deve ser eliminado. Em outubro de 2012, Israel é como um cancro que em breve irá ser destruído. Com este tipo de retórica, não achas que depois é fácil, mesmo com um presidente que está queimado politicamente como primeiro-ministro, queimado politicamente, depois os cidadãos acabam por se juntar à volta dele porque ficam com medo de que algumas destas coisas que são ditas pelos responsáveis iranianos sejam mesmo verdade? Claro. Não, essa questão é sensível e tem toda a razão de ser. O que eu estava a mencionar era a questão da questão diplomática, de estar naquele mesmo dia agendada uma reunião bilateral que poderia resolver alguns dos problemas e nesse sentido houve um oportunismo de Benjamin Netanyahu. Isso aí não deixa de ser verdade. E eu faço aqui um parênteses, mas é um outro parênteses, mas que acho que é muito importante. Aliás, eu já disse isto aqui no Isto é o Povo a Falar nas primeiras vezes que vim cá. Nós não podemos dualizar este tipo de discussões que envolvem mortes de crianças, idosos, mulheres, homens frágeis, de inocentes civis. Não as podemos dualizar que é isto que eu tenho assistido, infelizmente. Se tu és de direita, tens que apoiar Israel. Se tu és de esquerda, tens que apoiar a Palestina, Gaza, Irão. Nós não podemos aderir a esse tipo de retórica, por favor. Eu acho que até é difícil neste momento, Miguel, nós dualizarmos entre bons e maus. É tão complexo, como tu dizias. Uma morte é sempre, para deixar claro que parece que este tipo de valores estão-se a banalizar. Claro. E estão a penetrar-se na sociedade ocidental. Porque isto não é só do Médio Oriente, as armas estão lá. Mas as reflexões e as consequências políticas também estão cá. Claro. Nós temos que
nós temos que tanto condenar uma morte como outra. Se uma criança morre, e tem morrido infelizmente muitas, não há mortes de crianças boas e mortes de crianças más. Há mortes. E na diplomacia há paz e há a vida. Não querendo fugir da pergunta, que ela tem muita razão de ser, isso aí tem todo sentido, João. Há muito que o Hamas, há muito que o Irão querem acabar com o Estado de Israel. E isso aí é uma realidade. Onde é que está o problema? Está na questão do oportunismo, na questão de que os Estados Unidos estavam a querer mediar este problema. E depois isto criou outro problema, que foi a diplomacia norte-americana neste momento, não por culpa de Marco Rubio, a meu ver, mas acima de tudo por culpa da centralização que quer empregar Donald Trump em si mesmo na administração. Ao fazer isto, Benjamin Netanyahu passou um estado de incompetência aos Estados Unidos da América. E o que é que aconteceu? Abriu-se uma porta para a legitimidade negocial e de mediação de quem? Da Rússia e da China, que já vieram, pasme-se, e que só pode ser para rir, quase como anjinhos, só lhes falta a auréola, como se costuma dizer, aqui a vir querer negociar a China e a Rússia. Quantas bases militares a China tem fora do seu país? Estás a ver? É fácil, são matemáticas fáceis de fazer, Miguel. São matemáticas fáceis. Não é assim são tão linear, matemáticas fáceis de fazer. Eu não estou a defender nenhum nem outro. Sim, mas eu só acho que nós... São questões diferentes. E já cá há bocadinho me chamaste a pessoa de outro tempo, antigo. Não, eu disse o contrário, disse que a memória estava boa. Acho que eu sou geração Top Gun, estás a perceber? E no Top Gun, os maus tinham aquela estrela vermelha e depois nós chegamos e vemos que se calhar as coisas não são bem assim, e aquilo que vemos é muitas vezes mas a nível uma NATO, que eu quero dizer, uma NATO a querer ter uma presença às vezes em fronteiras que são fronteiras incómodas, sim. e que não precisávamos de estar lá a fazer nada, por assim dizer. Mas a questão que eu coloquei não era essa. A nível de estratégia política e de geopolítica israelita, para que se tenha um aliado forte como é os Estados Unidos do seu lado a querer mediar, e faz o que faz, passando um atestado de incompetência à influência norte-americana, abrindo a porta para a Rússia e para a China. João, essa história... Sim, mas foi a administração... Ouve lá, mas espera. Miguel, João, eu lembro que na primeira administração Trump, os acordos de Abraão foram algo histórico. Foi algo histórico, uniu países que até então não se davam. A Arábia Saudita. Não digo contrário, João. Mas Israel abriram relações diplomáticas. Até aí eu concordo. E inclusive aqui no Estapou a falar, também mencionei da importância dos acordos de Abraão na altura, ainda com Mike Pompeo. Só estou a dizer, por exemplo, a Rússia, nós não podemos banalizar a entrada na mediação da Rússia, que é um Estado, neste momento, que está a invadir outro. E que não pode vir vangloriar-se quase como exigindo uma passadeira vermelha de anjos diplomáticos, quando neste momento estão a fazer exatamente o mesmo, ou pior, noutro país. É só nisto que eu vejo um vazio de orientação estratégica por parte de Israel. Vejo uns Estados Unidos que não se sabem impor neste preciso momento. E a única salvação, a única boa notícia desta semana que eu vi, que foi no G8, foi justamente aquilo que eu abono, além da questão das terras raras, que foi uma boa negociação, sobre este tema de Israel. Fez-se força e pressão para que o plano nuclear iraniano não avance. E fez-se pressão também para que Israel pare com os ataques. Israel não, até os países todos parem com os ataques mútuos. É aí onde eu quero chegar. Não achas que isto passa muito pela resolução da questão palestiniana? Passa, só que, João, isto aqui, o problema de guerras, como é o cariz desta guerra, que é uma guerra... Não é só ideológica, é uma guerra santa, como eles costumam querer apelidar. Uma coisa, João, e isto eu vou fazer aqui uma analogia. Imaginemos, que isso também não vai acontecer, mas imaginemos que eu e o João tínhamos um problema e podíamos resolvê-lo. Era muito mais fácil se eu não tivesse preconceito com o João e o João preconceito comigo. Exato. Agora, se eu tiver objetivos em relação ao problema e era resolver. Agora, se eu tenho um objetivo de aniquilar o João e o João tem um objetivo de aniquilar-me a mim, Miguel, é um problema estrutural, é um problema histórico, é um problema ideológico, um problema religioso. Vai minar logo a negociação? Estamos condenados à partida a um fracasso negocial.
E é o que está a acontecer desde sempre. Estas guerras, isto aqui já não é de agora. O 7 de outubro não é de agora. Já houve muitos 7 de outubro. Não, então basta relembrar que Yitzhak Rabin foi assassinado Quando por um queria fazer... israelita ultra-ortodoxo. Quando foi o único que acerrimamente tentou, efetivamente, tornar saudável a relação e há entre quem a Palestina diga, e e há Israel. quem diga também que Yasser Arafat foi envenenado por adversários dentro da própria autoridade palestiniana. Ainda é um problema por resolver. Mas sim, quando é que eu acho que se vai resolver? Não sei, João, não sei. Porque isto aqui, lá está, quando se trata de guerras ideológicas, guerras com base no preconceito, nós não vamos chegar a lado nenhum. Quando todos os sinais de possível mediação diplomática externa são condenados à partida porque as partes envolvidas mascaram-se e vestem fatos de pretextos para que isso efetivamente não aconteça. Olha, mas não há... além dos interesses muitos que existem economicamente sobre a guerra. Claro, isso é óbvio. Isso é óbvio. Sobretudo lá também. Olha, mas diz-me uma coisa, não achas que também há duas potências regionais que comungam de religião, mas não comungam de lado da mesma região, neste caso o Irão e a Arábia Saudita, porque, embora sejam ambos muçulmanos, uns são xiitas e outros são sunitas. Pois, isso aí é outra questão, que apesar de comungarem do mesmo grupo de religião, nunca... Eu não digo nunca, também nunca podemos dizer nunca, mas dificilmente entrarão numa ótica de resolução do problema, porque ali, na forma, é o mesmo problema. No conteúdo, não. Porque ali há uma parte de preconceito, uma parte com base no preconceito. Aqui também existe, mas, sobretudo, há uma outra componente. Por isso é que eu digo que é mais na forma. Que é a questão da influência regional. Eles lutam pela mesma influência regional. E obviamente, pelo mesmo, digamos, empregar da religião deles, ainda que seja já num segundo nível de religião, em algo mais detalhado. Mas isso aí, a nível diplomático, neste tipo de conflitos, o máximo que eu acho que pode ser alcançável é mesmo a questão de acordos pontuais de paz. Porque a resolução deste tipo de problemas, e sobretudo em sociedades intolerantes, é que nunca vamos chegar a uma efetiva paz. E quando alguém duvidar de que efetivamente os nossos valores são diferentes, e agora fazendo um paralelismo com a sociedade ocidental, que as pessoas nunca esqueçam uma coisa, que aqui pode acontecer e que lá, não digo jamais, mas digo que muito dificilmente acontecerá. No Porto, na cidade do Porto, que é a sede do meu distrito, durante a Segunda Guerra Mundial, os locais de culto judeus conviviam na mesma rua, por exemplo, do colégio alemão. E eu duvido muito que naquela parte do hemisfério algo semelhante possa acontecer. Mencionei isto porquê? Porque nunca nós nos esqueçamos que a nível de valores primamos por valores diferentes, mas que esses valores diferentes estão alicerçados na tolerância, no respeito, no institucionalismo e no bem acolher, que acho que deve ser mencionado. Porque nós tendemos muito para nos autoflagelarmos que somos estes e aqueles, que estamos a perder valor, e estamos, mas que nunca esqueçamos que ainda temos este tipo de valores e que nunca podemos banalizar aquilo que está a acontecer na guerra, porque aquilo que está a acontecer na guerra, também um dia poderá acontecer cá, e acho e considero muito ferozmente que estamos a caminhar para esse erro. Ou seja, o valor da vida humana é igual, seja em qualquer lado. Lugar parece um clichê, parece uma parangona, mas nós não a podemos banalizar sob o risco de no futuro estamos naquela posição que aquelas crianças indefesas estão a passar. Muito bem. Miguel Moreira, obrigado por ter estado aqui. Muito obrigado, João. Muito obrigado a toda a equipa. 50 minutos passam a voar. Obrigado a si que nos acompanhou. Olha, quero lhe dizer uma coisa. Você sabia que mais de 80% das pessoas que veem os nossos vídeos no YouTube não têm o canal subscrito? Já que está a ver no YouTube, olha, vá aí abaixo, subscreva o canal, ponha o seu gosto e partilhe, porque assim vamos chegar com as conversas muito mais longe. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta para mais um programa. Boa noite, até amanhã.